Olá, é um prazer conversar com vocês e eu pretendo hoje partilhar algumas ideias em torno do tema da escola sob pressão. Refletir o quanto a escola sob pressão, qual é o contexto dessa pressão, os resultados que a pressão está gerando e a falta de resultados também. Na verdade, a pressão por mudança que nós vivemos hoje é uma constante na escola. Em qualquer momento histórico, a escola está colocada sob pressão para mudar. O discurso de a escola tem que mudar é algo muito comum. E é comum porque a escola tem uma tarefa originária que é fazer ponte entre o que existe e o que ainda não existe. O que nós já sabemos e o que ainda nós não sabemos. Essa tarefa de fazer ponte é uma tarefa sempre colocada sob tensão, sob pressão, sobre algum nível de crítica, de satisfação ou de insatisfação. A ideia de preparar para o futuro é sempre uma ideia tensa. Mas nos cabe pensar qual é a especificidade da pressão atual. E é sobre isso, então, que eu quero partilhar algumas ideias com vocês. Me parece que dois são os elementos que inicialmente são específicos do nosso momento. O primeiro elemento é o volume de informações. Nós tivemos uma tripla mudança na questão da informação nas últimas décadas. No volume da informação, na forma que nós circulamos a informação e na forma que nós produzimos a informação. E informação é uma matéria-prima do nosso fazer. Transformar informação em conhecimento é o que a gente faz na escola. Então, existe uma mudança na sociedade que a escola de alguma forma não conseguiu acompanhar e que perdeu parte do seu protagonismo nesse campo. Esse é um elemento relativamente novo da pressão que a escola vive. E um outro muito marcante também é a velocidade da mudança. Se a mudança é uma constante, com a centralidade que a tecnologia vem ganhando hoje na nossa sociedade, pelo menos nos espaços mais das grandes cidades, onde nossas escolas em quase todos os lugares estão presentes, a velocidade da mudança ela tem colocado também a escola numa situação de pressão e de crise. Porque a gente precisa de preparar para o futuro. Se esse futuro não está claro, como é que eu preparo para algo que eu não tenho clareza? Essa mudança ela deixou de ser de uma geração para outra, ou há tempos atrás de várias gerações, o tempo da mudança, para ser dentro da própria geração. Aquilo que o Enguita chama de mudança intrageracional. E dessa maneira também a escola se perde um pouco nisso. Mas existe um elemento específico da realidade de hoje, e nele eu desejo aprofundar, que gera uma pressão extra, em especial para os gestores que estão atuando dentro das escolas, e empurram a gestão e a escola para uma situação delicada. Se eu pudesse traduzir esse fator relativamente novo desse cenário de pressão, eu traduziria por uma frase de uma letra de uma música do Renato Russo, que ele escreveu em 79. É impressionante como essa já é uma letra feita há algum tempo, mas me parece muito atual. Numa música chamada Faroeste Caboclo, num determinado momento, o Renato Russo fala: "A via crucis vira o circo". Ele conta a história de um personagem que tem um problema com outro personagem lá nessa letra, vocês devem conhecer, e num determinado momento eles marcam um duelo. E, bem, não conseguem se entender e marcam um duelo. O personagem volta para casa e ele vê pela televisão, diz a letra assim: "Santo Cristo não sabia o que fazer quando viu o repórter na televisão que deu notícia do duelo na TV, dizendo a hora, o local e a razão". Eu penso excepcional isso para a gente pensar hoje. Quantas e quantas vezes vocês, gestores e gestoras, começam a enfrentar um problema e se veem surpreendidos ou por um grupo de WhatsApp, ou pela imprensa, ou por uma postagem no Facebook, eu não sei aonde, que aquele problema que tinha uma dimensão, ele cria uma dimensão espetacular. E aí lá vai você apagar um incêndio de um grande espetáculo de terror, ou seja, do que for. Quer dizer, a via crucis virou circo. Aquele fazer que era de um determinado tamanho, ganha um tamanho espetacular, porque hoje parece que tudo ganha um tamanho espetacular. Nessa sociedade, que é uma sociedade do espetáculo que nós vivemos, tudo se transforma numa espécie de reality show. A vida cotidiana vira um reality show dentro de uma casa, fazer comida vira reality show,
Olha a quantidade de programas hoje que estão construídos em torno da história de fazer comida vira um reality show. Fazer foto, selfie, vira um reality show. Eu penso que as adesões ao Estado Islâmico, que tem nos preocupado a todos, por exemplo, me parece que também é fruto da cobertura espetacular que a gente mesmo cria de um fenômeno que é preocupante, que é o terrorismo. Ou seja, nossa sociedade busca sentido no excepcional e não no cotidiano. Mas a gente não faz gestão para o excepcional. A gestão é algo de lidar com o cotidiano. E aí então, esse espetáculo, ou essa sociedade centrada no espetáculo, ela tem criado uma mudança muito perigosa numa noção que é fundamental para a gente, que é a noção de excelência. Na cultura ocidental, algumas noções são impulsionadoras de práticas melhores. A noção de qualidade ela é fundamental, a noção de fazer cada vez melhor é fundamental, de desejar crescer é fundamental, de excelência é fundamental. Mas nesse momento, a noção de excelência tem passado desse campo da pressão positiva para a opressão, que significa uma pressão externa por algo que você não tem condição de alcançar. E por que isso se deu na sociedade do espetáculo? Porque ela é performática, ou seja, nós trocamos a ideia de ser melhor para ser cada vez melhor e depois para ser o melhor. Ou seja, em resumo, nós trocamos a ideia de ser melhor para ser o melhor. E aí nós temos uma sociedade ranqueada. Hoje nós temos ranking para tudo. Ranking para desempenho da escola, daqui a pouco eu tenho um ranking para desempenho sexual. Quem é que faz de tal maneira e quantas vezes e tudo mais. Parece que tudo vira um ranking e só vale a pena fazer se eu consigo competir e ocupar o primeiro lugar. Aqui vale a pena uma distinção interessante para que vocês não me entendam mal nessa reserva, nessa ponderação que eu estou fazendo sobre uma noção de excelência. Eu acho que excelência como postura, ser cada vez melhor, é fundamental e nós devemos perseguir. Agora, a excelência como meta performática, ser o melhor, nos prejudica. Na verdade, essa perspectiva da excelência como meta performática, ela é problemática e ela impede que a gente melhore a nossa prática. Eu quero tratar disso com calma, mas eu penso que essa noção tem nos impedido de melhorar a nossa prática. Mas primeiro, por que ela é problemática? Eu acho que 3 fatores apontam o tamanho do problema da noção de excelência performática. A primeira é porque ele pressupõe uma dupla exclusão. Ou seja, eu só posso ser o melhor sem o outro. Eu só posso ser o melhor excluindo o outro. E aí, se eu precisar de ser o melhor, eu expulso os alunos, eu filtro os alunos da sala, eu retenho os alunos, mas só cabe que os melhores cheguem no ponto para que então aquela nota ou aquele ranking se estabeleça dessa maneira. Ou seja, a noção do ser melhor é uma coisa, a noção do ser o melhor é excludente e cabe a gente refletir isso do ponto de vista cristão. Essa é um pedaço da exclusão. A outra exclusão, a outra dimensão da exclusão que tem essa noção performática é de que para ser melhor em alguma coisa, necessariamente eu tenho que abrir mão de outras dimensões de vida. Imagina um atleta agora nas Olimpíadas que então ele é o melhor no esporte que ele faz. Ele abriu mão de várias outras coisas na vida para tentar ser o melhor. Isso na vida adulta é razoável de se pensar essa opção. Mas os jovens em formação, as crianças e os adolescentes, devem ter uma noção geral de tudo. Devem ter uma formação integral. É para isso que a gente atua. Para ter uma formação integral, eu não posso abandonar algumas dimensões da vida em função de outras dimensões, para que naquela dimensão que eu selecionei, eu vou ser o melhor. Então eu penso que essa é a primeira dimensão do problema. A segunda é que a meta performática é uma ilusão. Na verdade, ninguém permanece o melhor para sempre. Essa é uma meta que não se alcança. Só que a gente precisa de acreditar que vai alcançar, para alimentar esse jogo. Mas na medida que você alcança, depois um outro alcança e você já deixou de ser o melhor. E o terceiro elemento que me parece também muito problemático nisso é que essa perspectiva performática é reducionista. Como ela passa pelo ranqueamento, ela tende a reduzir a realidade ao ranking, aquilo que é quantificável. E a quantificação da realidade é possível, ela é necessária, mas a nossa capacidade de quantificar a realidade não traduz a realidade como um todo. Ou seja, a realidade sempre é maior do que a nossa capacidade de quantificar. Agora, se eu tenho que ranquear tudo o que eu faço
e todos os meus resultados, eu vou ranquear um pedaço do real, uma dimensão do real. E como então ranquear a subjetividade? E como então ranquear sentimentos? E como então ranquear comprometimento? Preciso disso, mas eu tenho que trabalhar para essas dimensões também. Então, eu acho que essas três dimensões apontam um limite da perspectiva da excelência performática. E, repito, é diferente da noção de excelência como postura, que é ser cada vez melhor, fazer cada vez melhor, dentro das possibilidades, arrancar o máximo que a gente pode arrancar de uma situação. Mas então, além de problemática, eu disse para vocês que eu tenho uma percepção de que essa noção de excelência performática impede a melhoria da nossa prática, impede a melhoria da gestão que a gente tem feito na escola.